Bom, então, pessoal, a aula de hoje é sobre projeto de elementos mecânicos, né? Mais especificamente, mancais de deslizamento. Então, último conteúdo aí da nossa disciplina. Na verdade, o título até teria que modificar um pouco, seria lubrificação em mancais de deslizamento, tá? Porque um depende do outro, né? A lubrificação, ela é parte do mancal de deslizamento, e a lubrificação é uma coisa muito interessante. É uma das partes assim que eu acho mais interessante, né, nessa disciplina de elementos de máquina. Eu gosto de muita parte dela, né? Mas a lubrificação ela tem conceitos e ela linka, né, com mecânica dos fluidos, né? Então, consegue verificar conceitos de fluidos, conceitos de elementos de máquinas, conceitos de transferência de calor, porque tem que, não é bem, eu não sei se a gente vai conseguir abordar nessa profundidade, nessa disciplina, mas tem que analisar a transferência de calor no óleo, por exemplo, de uma caixa de redução, uma caixa de marcha. Né? Esse óleo ele não pode chegar numa determinada temperatura, porque senão ele perde a eficácia. Né? Tanto que alguns carros mais tops aí hoje em dia, né? Vai pegar lá um Jetta GT, GLI agora, né? Ou ele aparece lá, né? A temperatura do óleo do câmbio, a temperatura em vários lugares, né? Não só a temperatura do óleo do motor, né? Não só a temperatura do motor, mas em outros locais também. Então, é muito interessante essa parte. Vamos lá. Então, primeiro, né, a gente tem que falar sobre os tipos de lubrificação que existem. Tá? Existem 5 tipos de lubrificação. Eu não trouxe aqui definição por definição, né? Mas tem essas, eu coloquei naquele quadradinho, ler as definições do Stigler, né, no livro. Cada uma é um parágrafo. Eu vou fazer um resumo aqui, por exemplo, da lubrificação hidrodinâmica. Lubrificação hidrodinâmica significa que as superfícies de carregamento de carga do mancal se encontram separadas por uma película relativamente espessa de lubrificante, a fim de prevenir o contato metal com metal. Tá? Essa é a hidrodinâmica. Seria o caso mais comum nosso, né? Do mancal aí, por exemplo, de deslizamento do motor do carro. Tá? A lubrificação hidrostática, segunda, ela é obtida pela introdução do lubrificante, às vezes ar ou água, na área de suporte de carga, a uma pressão alta o suficiente para separar as superfícies com uma película relativamente espessa de lubrificante. Aqui, né, como uma lubrificação hidrostática, né, então, não é bem uma lubrificação, né, mas todo mundo já jogou aquele joguinho do disco, né, que bate, que sai um arzinho e o disco flutua e tu fica batendo. Eu não lembro o nome do jogo aquele, mas é com aquele fenômeno, entendeu? Tem uma pressão ali que acaba separando, então, o disco da mesa, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Espera. A lubrificação elastro-hidrodinâmica, tá? É o fenômeno que ocorre quando um lubrificante é introduzido entre superfícies que estão em contato de rolamento, como, por exemplo, engrenagens ou mancais de rolamento, né, que tem lubrificação. Então, o tipo de lubrificação é elastro-hidrodinâmica. A lubrificação, a lubrificação de contorno, tá? Ocorre, então, deixa eu achar aqui.
Perdi aqui. Um minuto. Área superficial insuficiente, uma queda na velocidade das superfícies móveis, uma diminuição na quantidade de lubrificante enviado ao mancal, um aumento na carga de mancal ou um aumento na temperatura do lubrificante, resultando um decréscimo de viscosidade, qualquer um desses fatores pode prevenir o crescimento de uma película espessa o suficiente para uma lubrificação película completa. Quando isso ocorre, as asperezas mais elevadas podem estar separadas do lubrificante. Isso, então, é denominado lubrificação de contorno. Tá? Então, o que ocorre? A lubrificação de contorno, né, ou lubrificação de fronteira, ela é uma parte da lubrificação hidrodinâmica. Tá? Ela pode ser a lubrificação hidrodinâmica. Ah, como assim? Ah, quando esquenta muito o líquido, né, o fluido lá, o óleo, ele se torna de lubrificação hidrodinâmica para fronteira. Então, essa é uma das explicações. A lubrificação sólida, filme sólido, é quando o lubrificante é grafite, por exemplo. Quando tu tá com o vidro do teu carro ringindo, tu vai lá, bota um grafite em pó, né? É um lubrificante sólido. Então, existe esse tipo também de lubrificante, né? Quando tem uma temperatura muito elevada, né? Que não dá nem para te usar graxa nem óleo, acaba ter que usar lubrificante sólido. Bom, então eu já falei para vocês aqui, né, sobre viscosidade. Vocês viram, né, que eu falei viscosidade, viscosidade. Então, qual é o ponto mais importante, então, da viscosidade? Tá? A viscosidade, por exemplo, vou pegar um óleo, tá? E já respondendo também a pergunta que veio no chat. O óleo, a temperatura que está hoje, 20 graus, ele tem uma determinada viscosidade. A 100 graus, ele tem outra viscosidade. Tá? Vamos pensar no óleo de cozinha. Né? Ele é viscoso. Se tu aquece ele... Não, desculpa. Vamos pensar na banha de porco. A banha de porco ela é sólida a uma temperatura ambiente. Tu começa a esquentar ela, ela vira líquido. Ela diminui a velocidade com o aumento da temperatura. Né? Então, tem esse detalhe. Então, o que é a viscosidade? Agora é fluidos 2 ou fluidos 1, não lembro. A viscosidade, então, ela é a tensão de cisalhamento do fluido, né, que é proporcional à taxa de mudança de velocidade em relação a y. Tá? Então, tá aqui, ó, nessa figura. Deixa eu pegar minha caneta. Tá? Então, aqui, ó. Nós temos uma placa parada, que é essa placa de baixo aqui. Tá? E aí nós temos aqui essa placa de cima, essa placa superior, que tem uma força aqui, deslocando ela a uma velocidade U. Tá? Essa placa fixa e essa placa móvel, né, está separada por uma altura H. E a gente sabe, né, aí lá o professor de McFlu com certeza explicou, que existe um perfil de velocidade. Né? Nesse caso aqui é um perfil... na verdade, nesse caso, ele só empilhou vários bloquinhos aqui, né? E deslocou e mostrou como ficam os blocos, né? Se nós fizéssemos isso,
pegasse duas superfícies, uma fixa e uma móvel, e criar um jogo de cartas, e pressionasse a de cima, né, ia fazer esse formato. E aí você sabe lá que o formato real lá é uma elipse, eu acho que é uma elipse, né? É zero e sai de zero e vai a uma tensão máxima, né? Então, essa tensão é força sobre área, né? E lá de mecânica dos fluidos, a gente tem como esse valor como a viscosidade absoluta, que é o μ, vezes a variação da velocidade, né, que é a derivada du em relação a y. Né? Por quê? Porque a variação? Porque a gente tem um perfil de velocidade. Então, a gente tem, aqui é uma velocidade, aqui é outra velocidade, aqui é outra velocidade, aqui é outra velocidade. Então, é variável, né? Se a gente quiser bem no meio, aqui em y, a gente vai ter que fazer, né, essa derivada em relação a y, para achar naquele ponto qual é a velocidade. Beleza. Bom, na maioria dos fluidos refrigerantes, lubrificantes, a taxa de cisalhamento é constante, tá? Então, a gente fala que du sobre dy, né, que era da forma anterior, é u sobre h. Tá? É constante. Não tem esse perfil aqui, ó, em formato DV, ou aquele que vocês viam lá em fluidos, que era em formato, né, um era mais assim, outro era mais assim. Não tem esse perfil. É um perfil reto. Tá? Então, ele pode ser expresso dessa forma. Os fluidos que, então, só sobre a fórmula ainda, né? Tensão, força sobre área, viscosidade absoluta, velocidade, e essa afastamento entre as superfícies. Os fluidos que apresentam essa característica são chamados fluidos newtonianos. Tá? Bom, qual é a ideia? Primeiro, qual é a ideia da lubrificação? Num virabrequim de um carro, tá? Qual é a ideia de um mancal de lubrificação? Né, que é lá, o virabrequim, daí tem uns mancal, casquilho lá que protege. Tem óleo. Qual é a ideia do óleo? O óleo separar as superfícies em contato. Então, tem que ter um óleo, né, para não deixar em atrito essas duas superfícies. E aí tu prolonga a vida útil do teu equipamento, né? Prolonga a vida útil do virabrequim. Se o virabrequim tivesse em contato direto com o casquilho ou com o mancal ali, ele ia quebrar rapidinho. Né? Então, importância da lubrificação, importância de trocar o óleo corretamente do carro, né? Qualquer coisa. Bom, então, falando um pouco sobre as unidades de viscosidade. Tá? Aqui tem tem umas 3, 4 sistemas de unidade. Tá? Então, e tem muitas palavras novas, mas vocês já viram alguma coisa também em fluidos, então fico mais tranquilo. Tem o sistema de unidades, o ITS, né? Que é o sistema inglês. Nesse sistema, a gente tem REM, que é libra vezes segundo por polegada quadrada. Na verdade, não é sistema inglês, né? É o sistema ITS. É int, não sei o que, e seconds. Não lembro. SI, sistema internacional, Pascal por segundo, que é Newton por metro por segundo ao quadrado. Não, Newton por segundo sobre metro quadrado. E tem o CGS, tá? Que é conhecido como POISE, ou Jim vezes S sobre centímetro ao quadrado. Tá?
Essas unidades do CGS, então, elas estão em desuso. Porém, se tu pegar muito ábaco, muito catálogo de viscosidade, de lubrificante, vai ter CGS. Tá? Então, está em desuso, mas ainda usa. A viscosidade em CGS é frequentemente expressa em centipoise, CP, designado, então, por uma letra Z. Tá? Então, a conversão de CGS para o sistema IPE, esse aqui é o sistema SI, esse é para o sistema IPS, tá? Tem essas fórmulas aqui. No sistema IPS, o micro-REM, né, é frequentemente utilizado. O símbolo é Mi linha, né, que nada mais é do que dividir por 10 na 6. Tá mostrado na fórmula aqui. Aqui deu uma cortada, mas nada mais é de como a gente mede a viscosidade. Vou ajeitar esse slide. Como a gente mede a viscosidade? Existe um equipamento, um viscosímetro. Então, quando perguntar qual a temperatura padrão para um óleo, tá? Como assim? Qual a temperatura? Depende. Tem óleos que ficam bons para trabalhar a 80 graus. Tem óleos que a 20 graus estão bons para trabalho já, né? Poder botar o equipamento em funcionamento. Eu sempre, quando eu vejo isso de medição de viscosidade, eu lembro de um fato que ocorreu quando eu trabalhava em Alegrete, lá na Unipampa, que lá em Alegrete tinha uma usina, né, termoelétrica, e ela era movida a óleo combustível, né. Então, num determinado setor lá dessa usina, né, que frequentava lá com os meus colegas, tinha 2 motores gigantes diesel, mas 2 motores muito grandes, sei lá, 16 cilindros, era um pavilhão ali do IFSC, só os dois motores, que era para, com óleo diesel, startar a usina termoelétrica. Por quê? Porque o óleo combustível, é óleo combustível? Agora não lembro a definição, acho que é óleo combustível. Não, óleo combustível. Não lembro agora o nome do material. Ele fica líquido numa viscosidade boa para trabalho, para queimar, a 80 graus Celsius. Então, para startar a usina, começavam os motores diesel, né, trabalhava lá 1 hora, 2 horas, tocando toda a usina nesses motores diesel, e aí depois que toda a usina aquecia, né, que o próprio calor que a usina dava para a chaminé, ela aquecia o óleo combustível para o óleo combustível alimentar as caldeiras e fazer o ciclo, né? Então, vocês pensam, tem que aquecer, quase ferver, né? Quase chegar a 100 graus, para poder queimar, né? Para ela poder passar nas tubulações e chegar onde tem que chegar. Esse produto, né, era um subproduto lá, era quase um pinche, né? Um subproduto do petróleo, que o pessoal usava antigamente, né? Agora não usam mais, enfim, se torna muito difícil, tem que levar em caminhão até a usina, pelo custo e tal, termoelétrica já é caro, o pessoal não está usando muito mais esse tipo de óleo.
mas, né, aquela usina lá foi até desativada por esse motivo, pelo custo. Tá? Então, a viscosidade ela é uma coisa muito importante. Outro ponto que quero lembrar. Antigamente, quem tem carro antigo, mais antigo, quando o carro saía, né, o pessoal falava, o óleo que vocês vão ter que usar é um 15W40. Hoje o meu carro usa um 5W30, eu acho. Né? O que é isso? É um óleo muito mais fino do que o outro. Depois a gente vai falar sobre nomenclatura de óleo e o que quer dizer. Mas a gente sabe, é um óleo mais fino. Sim. Por quê? Porque com os anos, né, a indústria automobilística ela foi melhorando seus processos de fabricação e as dimensões foram ficando mais restritas. Né? Então, conseguiu dar melhores acabamentos na superfície, deixar o ajuste melhor, né? E aí tu pode colocar um óleo mais fino. Antigamente não tinha essa precisão, né? E aí usavam óleos mais viscosos para poder suportar, então, essas cargas, essas imperfeições. E como é que é feito, então, qual dispositivo usa para medir a viscosidade? É o viscosímetro Sable, tá? Que é um equipamento super simples. Existem diversos TCCs, trabalho de conclusão de curso, que é a mesma coisa, né? Projeto integrador, projeto de pesquisa, que o pessoal desenvolve, acaba desenvolvendo o viscosímetro. Nada mais é, então, que ele tem um tubo, né, padrão, um comprimento padrão. Então, olha, o tubo tem um diâmetro de 17,6, o comprimento de 12,25 milímetros, e tu coloca uma medida de 600 ml, 60 ml de lubrificante, e tu vai ver o tempo necessário para ele percorrer, né? Para todo o óleo que estava, 60 ml que estava em cima, estar embaixo. Claro que esse viscosímetro que está ali, né? E esse que eu falei para vocês que dá para fazer, é um viscosímetro muito simples, né? Tranquilo de operar, né? Ele aquece o material a uma determinada temperatura, com várias temperaturas, né? Então, por exemplo, vamos lá. Tu pega um óleo, pegar banho, né? Vou seguir na linha da banha. A banha, a temperatura ambiente, 20 graus. Ela não vai nem descer ali, né? Provavelmente. A 40 graus. Opa, ela já vai descer melhor. Vai descer. A 60 graus. E o tempo vai diminuindo. Quanto aumenta a temperatura, o tempo, a viscosidade vai aumentando, né? E o tempo vai diminuindo. E aí, no final, tu tem uma curva. A relação, então, da viscosidade com a temperatura. A gente sabe que quanto maior a temperatura aumenta, a viscosidade cai. E é essas relações que a gente tira com o viscosímetro, essas curvas. Então, dá para fazer de uma maneira simples, se a gente quisesse fazer com banha, só precisaria aquecer um controle de temperatura, de aquecimento. Ali vocês podem até ver nesse equipamento que tem um timer aqui, um controlador. Tem uns botões aqui para ligar o aquecimento e tal. Provavelmente essa superfície aqui, ela tem um aquecimento, né? Quer dizer, desculpa, aqui em cima deve ter um aquecimento, né? Para o óleo cair aqui nesses vidrinhos, tá? Então, esse é bem simples, né? Mas, lógico, o cara que trabalha na Petrobras, lá, a Petrobras tem uns lá muito melhor, né? O resultado, então, nesse teste é a viscosidade cinemática, tá? A unidade, né, é conhecida como Stoke, ou centímetros quadrados por segundo, tá? Aqui tem um vídeo, vou deixar para vocês verem depois, sobre como funciona, tá? O funcionamento ali da medição da viscosidade.
Um vídeo de 3 minutos e meio, ele bem tranquilo assistir. Próximo. Opa, cortou. Deixa eu arrumar isso aqui também. Então, o uso da viscosidade cinemática da lei de Poiseuille, com base em segundo Seibel, também é chamada, então, de viscosidade Seibel universal, SUV, tá? Em segundos. Então, esse ZQ, tá? Tem a fórmula, né? Ali, mostrado. Aonde T, aquele T da fórmula, é os segundos que foram necessários para o óleo, né, descer. Ali. Essa, então, a medição, o ZK aí, Seibel universal. Falei para vocês que o resultado aqui era a viscosidade cinemática. Então, no sistema internacional, a viscosidade cinemática tem uma unidade de metro quadrado por segundo. E ali era centímetro quadrado por segundo. Tá? Então, a conversão é viscosidade cinemática no SI, 10 na menos 6 ZK, né, que é em 100 toques. Tá? Beleza. Então, no SI, né, nada mais é a mesma forma, só que multiplica por 10 na menos 6. Tá? Para converter, então, de cinemática para viscosidade dinâmica, a gente só multiplica pela densidade. Né? Então, viscosidade dinâmica, que é o nosso μ, é a densidade vezes a fórmula anterior. Tá? Onde o ρ é em quilo por metro cúbico, densidade, e o U é em pascal por segundo. Então, aqui, ó, a comparação da viscosidade absoluta, tá aqui, com a temperatura. Ar, gasolina, água, o óleo sai 30 e um óleo castor. Para 50, 100, 150 e 200 Fahrenheit. Eu não atualizei essa figura para graus. Tá, mas vamos ver lá. A 50 Fahrenheit, que vai dar o quê? 30 graus, eu acho, nossa, 20 e poucos. Tá aqui. 10 na menos 4, aí, mais ou menos. A 200 Fahrenheit, está aqui, ó, viscosidade 10 na menos 6. Isso que tem que ser levado em consideração. Para isso, que muitos equipamentos mecânicos, existe um trocador de calor na caixa. Um trocador de calor em vários locais. Tá? Por exemplo, um exemplo, né, que usa óleo e esquenta muito é o transformador. Transformador de poste, né? Sabe aqueles tubos que tem no transformador, assim por fora? Ali passa óleo. O que refrigera o transformador, para ele não incendiar, porque ele trabalha, ele esquenta muito, né? Transformando energia, ele precisa trocar calor. Então, coloca o óleo como um líquido refrigerante, né? E esse óleo tem aquelas tubulações externas, assim, para aumentar a área de troca de calor, né? Vocês já fizeram Transcal, não fizeram Transcal, não lembro agora se fizeram ou não fizeram Transcal,
para aumentar, né? Aquilo ali seria como se fossem as aletas, né? Para aumentar a área de troca de calor. Beleza. Por isso que muito... Ainda não, né? Por isso que muito transformador pega fogo, né? Ele acaba ali, o óleo escapando um pouquinho, pega na parte elétrica e é o estouro, né? Porque é óleo. Por que não bota água? Ah, não sei. Mas não pegaria fogo, né? Deve ser pior ainda, né? A água. Por isso, alguém já deve ter pensado nisso, né? Não quero pensar, não tenho tempo para isso. Ah, pode ser por isso. Ah, tá. A água, ela ferve a 100 graus, tá? Alguns óleos, por exemplo, como é que chamam? Eu já comprei uma vez lá para onde eu trabalhava, para usar num trocador de calor. Óleo. Não, como é que é? Óleo hidráulico, acho. Acho que é isso. Esse óleo, ele ia até 350, 400 graus Celsius sem ferver. Porque se ferve, aumenta a pressão, né? E aí acaba estourando, né? O carro, quando ferve, o motor, que o pessoal fala, a temperatura passa de 100 graus Celsius, a água vaporiza, acaba dando uma pressão muito maior do que é permitido e acaba estourando em algum ponto. Né? E esses óleos, então, desse transformador, eles conseguem chegar a 300 graus sem problema. Tá? Ótimo. Aqui, pessoal, a gente entra num ponto bem importante. Qual é esse ponto importante? É a equação de Petrov. É a equação que começa. Então, a gente estava falando de viscosidade, né? Tudo partes iniciais sobre lubrificante, para nós ir entendendo, para nós ir pensando sobre como funciona, né, e tal. A equação de Petrov, tá? Ela explica pela primeira vez, né, foi ele que explicou pela primeira vez, o fenômeno do atrito em mancais de rolamento, de deslizamento, desculpa. Então, Petrov descobriu isso aí em 1830, tá? Não, 1833, está aqui no livro, vocês vão ler depois quando estiverem estudando. E ele fez isso, né? E deu um grande passo aí no estudo desses sistemas de deslizamento. Bom, então primeiro, aqui nós temos uma vista, um corte aí, digamos, né, de um eixo. Tá aqui o eixo em rosa, né? E um mancal de deslizamento. Então, aqui o eixo, né? Um unhão, eixo, uma bucha, suporte, um orifício para preenchimento de óleo. Em preto aqui nós temos o óleo, né? Nessa parte aqui, entre o cinza e o rosa é o óleo. Embaixo também. Esse eixo ele tem uma força, né? Digamos que ele sai ali para um lado, ele tem uma polia, para o outro lado ele tem uma engrenagem. E esse mancal ele está preso em algum lugar, né? Ou ele também tem alguma outra coisa forçando ele. Então nós temos duas forças. A ideia é que esse mancal, né? O mancal e o eixo não estejam em contato, né? Que o óleo separe eles. E aí a gente pode fazer algumas definições, como por exemplo, esse C aqui, ó, né? Que é essa espessura de óleo. Esse R é o raio do eixo. Né? Esse eixo, o que é o L aqui, ó?
é a largura do mancal. Tá? Agora, olhando a outra vista, a gente tem o que aqui? A gente tem aqui, ó, o W, né, para cima, o W para baixo. Esse eixo está girando, nós temos uma rotação, está aqui o N. E nós temos aqui, ó, o U, que é o quê? É a velocidade tangencial. Então, nós sabemos, a gente não sabe a velocidade tangencial de um eixo, mas a gente sabe a velocidade da rotação. Aí, com a velocidade da rotação, diâmetro do eixo, 2πr lá, aquela coisa toda que você sabe, conseguimos chegar na velocidade tangencial. Tá? Então, esse é a ideia aí de um mancal de deslizamento. É bem importante vocês entenderem bem esses símbolos, essas letras, para no decorrer da disciplina vocês vão ter dificuldade. Então, o que ocorre? A gente já viu, né, que a tensão cisalhante do líquido, ali do fluido, ela é a viscosidade dinâmica vezes a velocidade sobre o H. Né? Lembra? Essa aqui é a equação lá daquelas duas plaquinhas. Né? O que é o U? Velocidade tangencial. O que é velocidade tangencial? É 2πr vezes a rotação. Então, está aqui, ó, 2πr vezes n. E o que é o H? O H é a distância entre as placas. Então, C, que era o que a gente determinou ali. Então, essa tensão cisalhante, ela vai ser 2πr μ n sobre C. Tá? Então, saiu aqui, o U é igual a 2πr. Tá? Deu para entender? Meio ruim, mas deu. Depois disso, a gente pode ver outro cálculo, né? A gente não quer a tensão ali na interface. Isso tem uma aplicação? Tem. A gente quer saber o torque. O torque perdido. O torque transmitido. Então, a gente tem duas equações aqui de torque. T. Primeira equação, a torque, é a equação de torque o torque do torque. Tensão vezes o braço da alavanca. Tá? Então, a gente pega esta fórmula aqui, vezes o braço da alavanca. A gente vai pegar lá... desculpa, torque é força vezes o braço da alavanca. A gente vai pegar a tensão da fórmula de cima, vezes a área, né, a área cisalhada ali, e vezes o R, que é o raio do eixo, para nosso o torque. Esse torque, então, ele vai ser, a gente vai pegar essa fórmula de cima, vai colocar aqui, 2π, isso aqui. Qual é a área? A área é 2πr, perímetro, vezes L, que é o comprimento do mancal, vezes R, que é o raio. E aí vamos chegar aqui só unindo essas fórmulas aqui, juntando, cancelando, unindo, vamos chegar nessa fórmula aqui. Torque. Tá? Esse é o torque, então, para cisalhar a película de óleo, para fazer girar. Tá? Outro torque importante, tá? Se a gente considerar a força aplicada, que é o W. Tá? Então, se nós considerarmos essa força aplicada, agora a gente tem a força como uma componente do coeficiente de atrito vezes a força, vezes o W, e vezes o R, que é o braço da alavanca. E a gente vai ter F igual a 2RLP vezes R. Tá? E aí, a gente vai ter essa questão aqui, essa fórmula aqui. Esse W
Desculpa, pessoal. Esse W aqui é pressão é força sobre ar. Tá? Então, daqui que sai esse P, que o P é a pressão em Pascal. Porque a pressão, vou até anotar aqui, peraí. Pressão é igual a W sobre 2RL. Essa 2RL. Essa demonstração está bem feita aqui no. Aí, se nós igualarmos essa equação com essa equação, que ambas são de torque, e isolar o coeficiente de atrito, nós chegamos nessa equação, que é a equação de Petrov. Beleza? Então, a equação de Petrov nada mais é do que uma equação para resolver, então, o coeficiente de atrito. Tá? Essa equação de Petrov, ela merece uma atenção em 2 pontos. Tá? 2 valores que são muito importantes quando a gente fala em lubrificação. O primeiro é a equação, essa equação aqui, né? Deixa eu até limpar aqui. Só vou limpar aqui embaixo. Então, essa equação, ela tem 2 parâmetros muito importantes para lubrificação. Essa componente dessa equação aqui e essa componente. O que é essa componente aqui? Viscosidade, rotação, pressão. E aqui, raio sobre o afastamento entre as superfícies metálicas, no caso. Então, esses parâmetros são importantes. O R sobre C, a razão da folga radial, e o μ vezes N sobre P. Tá? São importantes. Porque, se, dependendo da viscosidade da pressão, se tu aumentar muito a rotação, vai deslocar a película, vai cisalhar a película e não vai ter lubrificação e aí vai tudo pro saco. Tá? Se essa razão com essa folga, essa razão folga radial for muito pequena, muito grande, também vai ter problema. Então, existem parâmetros ótimos para isso, tá? Que a gente tem que estudar. Outro fator importante, então, que relaciona essas duas variáveis aqui, variáveis não, essas duas parâmetros importantes, é o número de Sommerfeld. Tá? Muito conhecido aí, quem trabalha muito com lubrificação, busca esse número, que digamos é um número que vai dar características do mancal. Tá? E ele é, então, uma relação entre essas duas variáveis importantes aí, adimensionais, né? E o número de Sommerfeld também é um número adimensional. Uma outra relação importante, tá? Então, essa relação, que a força de atrito vezes a razão folga radial, ela é igual a essa equação aqui, que é igual a 2π ao quadrado vezes o número sobre field. Tá? Também são relações, né? Então, tu tem o número sobre field, tu tem a folga e o raio, tu acha o coeficiente de atrito. Entende? Para jogar, para achar o parâmetro que tu não sabe no momento. Pessoal, tenho mais coisa para falar para vocês, mas eu vou deixar para a aula que vem, tá? Então, vamos terminar a aula de hoje por aqui. A aula que vem a gente começa com lubrificação estável, lubrificação de filme espesso, as nomenclaturas que são muito importantes nos mancais, e aí começamos com a diversão, né? Com os cálculos. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.